E o ex-presidente Jair Bolsonaro foi notificado pessoalmente, enquanto estava na sede do PL em Brasília, sobre o prazo de 15 dias para que seus advogados apresentem a defesa, depois da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Vamos então até Brasília conversar com a Gabi Veras, que inclusive, né, Gabi, traz para a gente o passo a passo agora, o que é esse rito processual depois da apresentação da denúncia pela PGR. Um bom dia para você mais uma vez. Oi, Carol, ótimo dia para você, bom dia a todos que estão por aqui na nossa companhia. Isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi notificado sobre o prazo que a defesa dele tem para responder à denúncia da Procuradoria-Geral da República. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estabeleceu aí o prazo de 15 dias para que a defesa apresente ali o seu posicionamento ou até mesmo qualquer tipo de contestação com relação à denúncia apresentada pela PGR. Caso alguma contestação seja feita, a Procuradoria será acionada novamente para responder mais esse processo. A seguir, a denúncia volta ao Supremo Tribunal Federal e Moraes avaliará a acusação e os argumentos da defesa. Não há prazo para esse tipo de análise, apesar de que espera-se que essa análise aconteça ainda neste semestre. Quando o caso já estiver apto para julgamento, o ministro vai liberar a denúncia para análise na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que julgará o caso e vai decidir se transforma aí essas 34 pessoas denunciados em réus ou não. Se a denúncia for aceita, será aberta e, portanto, uma ação penal com coleta de provas, depoimentos, defesas e também por parte aí da acusação. Vale a gente lembrar que o cenário político se movimenta muito aqui em Brasília, repercute muito por aqui depois dessa denúncia apresentada na Procuradoria-Geral da República. Ontem mesmo, lá no plenário do Congresso Nacional, houve bate-boca entre parlamentares da base governista e de oposição. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, precisou intervir, fazer um discurso ali falando que aquele tipo de comportamento não era aceitável. Os parlamentares de oposição chegaram a se reunir ainda ontem com o ex-presidente Jair Bolsonaro para definir as estratégias que serão adotadas a partir de agora. Carol. Muito bem-vindos à nossa live, em que eu vou te contar os 5 grandes problemas da denúncia da PGR contra Bolsonaro. Vai deixando aqui o seu like, me conta de onde você é. Enquanto isso, eu vou direto ao ponto, mas só queria te pedir desculpas pelo atraso. A gente atrasou aí 15 minutos, porque eu estava revisando os últimos pontos. Quero trazer o conteúdo da melhor qualidade possível para você. E vamos, então, direto ao ponto. O Procurador-Geral da República, o Paulo Goneri, denunciou ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. São 5 crimes. Esta é a maior ofensiva contra o maior líder da direita no Brasil, que tem potencial eleitoral para vencer Lula, como uma pesquisa mostrou ontem. E agora, Deltan? Essa denúncia tem fundamento? Quais são os problemas dela? Ela é fraca ou ela é forte? Bolsonaro tem chance de ser absolvido, então de reverter tudo isso em alguma instância, o Tribunal Internacional? Gente, muito boa noite a todos vocês que estão aqui conosco hoje na nossa live. Aproveita para ir curtindo, para ir se inscrevendo no canal. A gente está para bater no canal 1 milhão de inscritos, o que significa muita gente lutando junto contra os abusos do STF e os abusos do governo Lula. E vai me dizendo aí no chat de onde que você é, porque eu quero saber. Deixa aí o seu oi, de onde você é, para todo mundo ir se reconhecendo e conversando, para a gente se reconhecer aqui nessa comunidade do bem. Deixa também aí a sua pergunta, a sua dúvida, que no fim da live, se a gente tiver tempo, eu vou tentar responder as suas perguntas, priorizando as perguntas que chegarem pelo Superchat, como a gente fez na última live, funcionou super bem. Gente, hoje eu quero que você fique aqui comigo, porque o que aconteceu ontem vai definir os rumos do país pelos próximos 2 anos, pelo menos. Nessa nossa live aqui, eu quero te mostrar 3 coisas. Primeiro, eu vou fazer um resumo geral da denúncia para todo mundo ficar na mesma página em relação ao contexto dela, e eu vou trazer aqui algumas ressalvas importantes sobre essa análise. Em segundo lugar, eu vou contar para você todos os problemas centrais da denúncia
E a terceira coisa que eu vou te mostrar é uma informação, gente, assim, gravíssima, mas gravíssima mesmo, de um nível tão insuportável que talvez supere todas as ilegalidades do STF e causas de nulidade dessa investigação. É algo realmente insuportável que eu vou contar para você no final. Então fica aqui comigo que isso tudo eu vou te mostrar lá no final apenas, tá? Vamos começar então com o resumo geral da denúncia para ficar todo mundo aqui na mesma página. A denúncia ela é grande, ela tem 272 páginas, o que já é bem menos do que aquelas 900 páginas do indiciamento da Polícia Federal. Você vê a denúncia aí na tela, pessoal. Normalmente esse é o formato da denúncia. Qual é o formato em geral que tem uma denúncia e que aqui a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República usou, tá? A denúncia ela tem o direcionamento ali, no caso, para o Supremo Tribunal Federal, tem o número da petição, que identifica o número dos autos. Em seguida, como você vai vendo ali, tem a qualificação das pessoas denunciadas, como são aí 8 denunciados, aparece o nome das pessoas, todos eles em ordem alfabética, isso é padrão dentro do Ministério Público Federal, é em geral como a gente faz a denúncia. Logo em seguida, essa qualificação, a gente faz a imputação. O que é imputação? É você dizer, usando as palavras da lei, o que cada um fez, e dizendo que cada um assim agiu de forma consciente e voluntária. Eu até vi alguns analistas falando, no começo ele fez uma série de ilações sem provas, mas esse é o padrão da denúncia. Você faz uma descrição, uma imputação dos crimes seguindo a descrição da lei. Esse é o normal do padrão da denúncia. Aí depois ele vai fazer uma consideração introdutória sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito, sobre a importância da democracia, fala ainda sobre a organização criminosa, quem eram os líderes, e coloca aí na liderança tanto o Bolsonaro como o Braga Neto, 2 grandes líderes que eles apontariam aí, que seriam líderes dessa organização criminosa, e depois passa a destrinchar aí, fato por fato, cronologicamente, o que aconteceu. Eu vou trazer isso tudo para vocês de modo mais preciso aqui, mas lá no final, só dando ainda a estrutura geral da denúncia, lá no final, depois de trazer a cronologia, e a denúncia faz aquilo que chama de capitulação. O que é a capitulação? É colocar os nomes de cada um dos denunciados e dizer por quais crimes que eles respondem. E chama atenção lá que quando lá na hora de capitular os crimes pelos quais respondem, eu mencionei aqui para vocês os 5 crimes, o PGR traz uma indicação de que as penas devem ser somadas. Fala que existe ali um concurso material, o que é altamente questionável. E, gente, se a gente for somar aquelas penas ali que eu mencionei para vocês, as penas desses crimes dariam aí um mínimo de cerca de 14 anos de prisão até um máximo aí de 38 anos de prisão. Se fosse o mínimo de 14 anos de prisão, no Brasil, como existe uma progressão de regime, depois de 1/6 da pena, isso aí daria pelo menos 2 anos de regime fechado. E qual que é o ponto central da denúncia? A denúncia ela afirma que existia desde junho de 2021, preste atenção nisso, existiria desde 2021 uma organização criminosa formada por 34 pessoas e da qual Jair Bolsonaro seria o líder junto com o Braga Neto. E que teria como objetivo essa organização criminosa manter Bolsonaro no poder a todo custo ou então fazê-lo retornar ao poder se ele porventura perdesse a eleição. Para alcançar esse objetivo, esse grupo teria colocado em ação um plano com várias ações. Ataques ao processo eleitoral para levantar a militância e formar um ambiente propício para o golpe, pronunciamentos agressivos e ataques ao STF e às suas decisões, tudo com o mesmo objetivo, manipulação das forças de segurança para interferir nas eleições, por exemplo, por meio daquelas ações da Polícia Rodoviária Federal de fiscalização de veículos no segundo turno das eleições, convocação e pressão sobre o alto comando do Exército para adesão, monitoramento das autoridades, preparação de documentos para o golpe e por aí vai. Essas ações todas teriam culminado numa quase ação de neutralização ou até homicídio de pessoas, e no 8 de janeiro, que seria o ápice aí dessa trama golpista, como é descrita pela PGR, que seria uma tentativa de golpe de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esse é um resumo geral da denúncia, um apanhado geral. Essa organização criminosa ela seria formada por Bolsonaro, pelo vice dele, general Braga Neto, que seriam os líderes, pelo general Augusto Heleno, pelo Alexandre Ramagem, que foi chefe da BIM, pelo ministro da Justiça Anderson Torres e outros militares como Mauro Cid, pelo comandante da Marinha, o Almir Garnier, e pelos Kids Pretos. A denúncia ainda fala de outros integrantes do alto escalão do governo federal que faziam parte da organização criminosa, como Silvinei Vasquez, que na época era o chefe da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, e o Felipe Martins, e daí por diante. Dessas 34 pessoas que comporiam a organização criminosa, não foram denunciadas todas, foram denunciadas só 8 pessoas nessa primeira peça, que foram
o Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, Almir Garnier, o Anderson Torres, o Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira Oliveira e o Braga Neto. A PGR informou à STF que dividiu os membros da organização criminosa em 5 núcleos e que, por isso, esses núcleos vão ser objeto de denúncias separadas para otimizar o andamento do processo. Porque a gente sabe que eles querem agilizar, correr para condenar e colocar Bolsonaro na prisão. E aí tem outro fator muito importante. A denúncia ela apresenta uma linha do tempo, uma cronologia, como disse para vocês, dessa organização criminosa desde 2021 até o 8 de janeiro de 2023, porque ela afirma que o 8 de janeiro seria o ápice, a consumação da trama do golpe, e tenta fazer uma ligação entre fatos extremamente longe aí no tempo. Lá de 2021 até depois, lá no final, lá, o 8 de janeiro de 2023, tentando conectar tudo. E eu vou mostrar para vocês lá na frente como essa é uma das partes mais frágeis da denúncia e que colocam aí toda a narrativa da peça em risco. A denúncia divide os denunciados em 5 núcleos que seriam essenciais para a trama do golpe. O núcleo crucial da organização criminosa, que é quem foi denunciado agora, as 8 pessoas acusadas aí. O Bolsonaro, o Ramagem, o Almir Garnier, o Torres, o Augusto Heleno, o Mauro Cid, o Paulo Sérgio Nogueira e o Braga Neto. Além desse, o segundo núcleo seria o núcleo das pessoas em posições profissionais relevantes, como chama a PGR, que eram as pessoas que gerenciavam as ações elaboradas pela organização criminosa. Depois seria o núcleo das forças de segurança, que seriam militares e um policial federal que executariam as ações coercitivas, ou seja, as ações de violência. Você tem ainda o núcleo de desinformação, formado por pessoas responsáveis pelas operações estratégicas de desinformação, e o último núcleo de influenciador, que seria formado apenas pelo jornalista Paulo Figueiredo. Esse é um resumo da denúncia e está ajudando você a entender um pouco melhor o que aconteceu, o que foi essa acusação. Deixa eu ver aqui se faltou algum ponto aqui. A denúncia rola ainda, pessoal, no final. 5 testemunhas apenas. São as únicas provas que a denúncia pede. Não tem perícia, não tem nenhum outro tipo de prova pedida, apenas a colheita de depoimento, né? A gente chama de oitiva no meio jurídico, de 5 testemunhas. E esse aí é o quadro, então, da denúncia. Quando eu falei daqueles 5 crimes, todos os 8 são acusados pelos 5 crimes que seriam liderados aí pelo Bolsonaro e pelo Braga Neto. Aqui tá o quadrinho que eu costumo fazer sempre, colocando aqui as pessoas e as acusações. Isso que eu faço desde o meu tempo do MP, sempre que eu leio uma denúncia de outro colega, era como eu sistematizava as informações. Então, pessoal, se você está entendendo melhor a denúncia a partir daqui, vai deixando aí o seu like para que mais pessoas possam receber essa live e ter acesso a essas informações. Deixa aí o seu like, é um modo de apoiar e nos ajudar a nossa voz da indignação contra os abusos chegar mais longe. E agora, antes da gente passar para o segundo ponto, em que eu vou analisar para vocês todos os grandes problemas da denúncia, a gente precisa fazer aqui uma ressalva muito importante. Todos nós devemos sempre defender a democracia e buscar mudanças no país, como tirar Lula e o PT do poder de forma legítima e pelos canais democráticos, seja na eleição de 2026, seja por meio de manifestações ou protestos populares pedindo impeachment, seja como for, que está previsto na Constituição. É legítimo ao povo gritar, reclamar, se manifestar, mas jamais por qualquer outra via que envolva violência, prática de crimes. Eu, a direita, conservadores, cristãos, não concordamos com nenhum tipo de ação que represente uma ruptura ou uma violação do Estado democrático de direito, que, se acontecer de forma real, deve ser punida com rigor da lei, e eu repudio qualquer tipo de golpe ou de ditadura. A gente não quer ditadura aqui em nenhum lugar. Qualquer cogitação, planejamento de golpe, neutralizar ou matar autoridades, ou quem quer que seja, isso precisa ser repudiado veementemente por todos nós, quaisquer que sejam os eventuais envolvidos. Eu repudio qualquer tipo de ação violenta, qualquer tipo de plano ou ação para matar quem quer que seja, qualquer plano ou tentativa de depor qualquer governo e de se dar um golpe de Estado. Essas coisas são inadmissíveis. E qualquer pessoa que se considera de direita, patriota, conservadora, lei e ordem, mais importante ainda, qualquer pessoa cristã, jamais pode concordar com isso. O caminho que Jesus ensinou para nós é o caminho de amor, compaixão, serviço, trabalho, perseverança, sacrifício, e não o caminho de violência. Dito isso, defender a democracia significa aplicar a lei penal como ela é, e não como os ministros do STF gostariam que fosse para alcançar os objetivos políticos deles, para derrotar o bolsonarismo, vencer o bolsonarismo e se livrar de Bolsonaro. E é muito simples. A lei penal ela não pune pensamentos, não pune cogitação e não pune planejamentos como regra geral, por piores que possam ser.
piores que possam ser. Você pode pensar em matar sua esposa, sua sogra, seu amigo, seu inimigo. Isso não é punível pela nossa lei penal. Então, uma das questões centrais aqui dessa análise vai ser entender se a PGR conseguiu demonstrar com provas que essa trama golpista saiu da articulação e foi para execução. E, gente, eu vou mostrar aqui 5 grandes problemas, mas tem vários outros. Só para passar por um deles que eu já falei várias vezes aqui. Não dá para um juiz impedido investigar, atuar no processo, julgar o caso. E essa denúncia, mais uma vez, colocou o Moraes no centro da cena do crime como uma vítima. Ele jamais poderia estar atuando nesse caso. Mas isso aí você está cansado de saber. Então eu vou pular essas partes que você está cansado de saber e eu vou para partes relevantes, analisando agora a denúncia, a novidade, tá? Bora então agora, finalmente, para os grandes problemas dessa denúncia da PGR contra Bolsonaro. Problema número 1. A denúncia inteira é baseada na delação premiada de Mauro Cid e em provas frágeis para as conclusões que ela aponta. Gente, eu começo com esse problema aqui porque ele é central para toda a denúncia, para toda a denúncia. A investigação inteira da trama golpista, ela depende do Mauro Cid e da delação dele. Vamos relembrar aqui alguns fatos, tá? O Mauro Cid ele foi preso por Moraes em 3 de maio de 2023, durante a deflagração daquela operação chamada de Venire. Dá uma olhadinha aí na manchete para você lembrar. Ó. Olha aí, ó. Se der para a produção aumentar até o tamanho aí da letra da manchete, pode aumentar. PF faz busca na casa de Bolsonaro e prende Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, em operação contra dados falsos de vacina. Aí, vocês veem então que a Polícia Federal estava investigando fraudes nos cartões de vacinação de Jair Bolsonaro, de familiares e do próprio Cid. Gente, um tipo de fraude aí, de falsificação que eu nunca vi gerar busca e apreensão. O que a gente vê ao longo do tempo é que o tempo todo eles estavam tentando coletar provas, porque eles não estavam achando e tentavam achar pretextos para poder fazer busca e apreensão nas pessoas ao redor do Bolsonaro para tentar achar alguma coisa concreta. E a gente vai ver ao longo dessa análise se eles acharam ou não, tá? O Cid, ele também era investigado no Supremo por suspeitas de crimes fiscais relacionados ao saque de recursos de cartões corporativos da presidência, pela suspeita também de desvios de joias recebidas por Bolsonaro de governos estrangeiros e por supostamente participar do chamado Gabinete do Ódio do Bolsonaro, investigado lá naquele inquérito das milícias digitais. Ou seja, o Cid era investigado por trama golpista naquele momento? Não, gente, não era. Mas foi essa operação aí que deu para Moraes a chance de sair em pescaria probatória e apreender o celular do Cid e ter acesso ao conteúdo das suas conversas, além de manter Cid preso por mais de 4 meses, sendo solto apenas depois do Cid fechar uma delação premiada com a Polícia Federal. Bora relembrar ainda o que essa delação premiada aí aconteceu, como é que ela foi fechada? E por que ela foi fechada pela PF? Porque a PGR achou a delação fraca, achou a delação com poucas provas de corroboração. Ou seja, o Ministério Público se negou a fazer a delação. E aí a PF foi lá e fez. E aí a gente tem, então, um conjunto de ilegalidades relacionadas à delação premiada do Mauro Cid, que eu vou listar agora para vocês rapidamente. Em primeiro lugar, a delação do Cid ela foi obtida por meio de uma prisão preventiva ilegal, de muito mais do que 35 dias e sem denúncia, sem uma acusação criminal. O que coloca em xeque a voluntariedade dessa delação, que é um requisito legal, a voluntariedade, para que a delação seja válida. Pedir para a produção aumentar aí o tamanho da página, aí, se for possível, tá? Então, a gente vê que essa espontaneidade, ou melhor, a voluntariedade, que é o requisito exigido aí para a delação, é colocada em xeque. A prisão alongada, além do que previa a lei, muito além do prazo legal, abre caminho para se argumentar que essa delação ela foi obtida por meio de coação. Em segundo lugar, gente, a delação do Cid ela foi colocada em xeque por ele mesmo nos áudios vazados em que o Cid afirma que colocaram palavras na boca dele. E, aspas dele, o Cid afirma que eles já tinham a narrativa pronta, o que gerou uma nova prisão preventiva do Cid, que fez com que ele tivesse que desmentir a si mesmo e, inclusive, prestar novos depoimentos. Ou seja, o Cid estava preso, aí ele fez a delação, foi solto. Aí vazaram os áudios em que ele falava que ele foi forçado a dizer o que ele não acreditava, o que não era verdade. Aí ele foi preso de novo. E aí ele foi forçado a desmentir a si mesmo, inclusive prestar novos depoimentos a Moraes, em que ele se contradisse ainda por cima e trouxe coisas que ele teria omitido da primeira vez.
de modo que a gente tem aí várias versões diferentes da mesma história, o que também traz dúvidas sobre a voluntariedade e a veracidade da delação do Cid. E no final dessa live eu vou trazer para vocês aquele fato absurdo, insuportável que eu prometi para vocês lá no começo e que demole totalmente esse caso. Fica aqui comigo que eu já vou te mostrar, você vai descobrir o que é. Então, você tem aí dois CIDs, em qual acreditar? No CID espontâneo dos áudios vazados ou naquele que depois formalmente, mediante promessa de recompensa? Em qual acreditar? Em terceiro lugar, a gente tem o fato de que a delação foi homologada por um juiz que é claramente incompetente, como ele já falou várias vezes, porque o CID não tem foro privilegiado lá no Supremo e jamais podia ser investigado no STF. Isso torna a delação aí totalmente nula. E aí, gente, a gente ainda tem essa delação aí, que é a base central da acusação criminal. E é importante a gente lembrar que a delação premiada, em si, gente, ela não é prova. Ela é um meio de produção de prova. Ou seja, a delação premiada ela é feita com o objetivo de que se produzam provas, se prestem depoimentos. E esses depoimentos, essas provas produzidas, buscas e apreensões, têm que confirmar a delação. E os depoimentos do CID, então, eles precisam ser confirmados por outras provas, por outros indícios. Ninguém pode ser condenado com base apenas na palavra do colaborador. Nem pode começar um processo só com base na palavra do colaborador. Gente, a lei expressa nesse sentido. Olha aí o que a lei diz. Vou mostrar aí na tela para vocês aí, ó. Dá uma conferida aí. Vamos ver aí o artigo 4º, parágrafo 16 da lei 12.850, que é a lei da delação premiada. Se der para aumentar aí, aumenta pra gente. A lei fala aí, ó. Vamos dar uma olhadinha, ó. Checa aí comigo o que a lei da delação fala sobre a delação. Fala aí basicamente, ó, que nenhuma das seguintes medidas vai ser decretada ou proferida com fundamento apenas na declaração do colaborador. E olha o inciso 2º ali. Você não pode receber a denúncia criminal. Ou seja, o PGR ofereceu uma denúncia criminal e a denúncia criminal não pode nem ser recebida, que é o ato de começo do processo criminal, é o ato que agora deve ser praticado em seguida pelo Supremo. Ela não pode ser recebida, não pode começar um processo criminal quando a acusação tem simplesmente por base a palavra do colaborador, tá? Toca o áudio aí pra gente, por favor, o áudio do Mauro Cid dizendo que estava tudo pronto a narrativa, para as pessoas verem como essa delação ela é questionável. E aí, isso vai levar ao próximo ponto que eu quero fazer agora da delação do Mauro Cid. Vamos ouvir aí. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo o que eu senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Gente, vocês entenderam aí, então, o que tá em jogo? Você vê aí o Mauro Cid dizendo expressamente que eles vieram com a narrativa pronta e querem encaixar o depoimento das pessoas na narrativa. Ou seja, não é que eles estão investigando e buscando a verdade. Estão, nas palavras dele, colocando palavras aí na boca dele. E aí você tem uma palavra de colaborador, que, como você viu, pela lei já é relativa. E aí, quando você vê os áudios espontâneos do Cid, eles minam tantos depoimentos oficiais dele que é necessário, para embasar uma acusação, provas totalmente independentes, mais do que meras provas de confirmação. E, no geral, essas provas aí totalmente independentes não existem nesse caso. E o que a PGR faz, além disso, é usar várias provas indiretas, depoimentos, indícios circunstanciais que não comprovam, nesse caso, os crimes. Inclusive com várias mensagens trocadas entre os investigados que não significam o que a PGR diz que significa. Mas tem ali uma mera interpretação possível dentre outras possíveis. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês para tornar mais claro, tá? Isso aqui ajuda a ilustrar como que está construída essa acusação.
Um dos exemplos, aliás, é um dos exemplos, aliás, que a imprensa mais tem trazido, tá? É uma conversa do Mauro Cid com o Sérgio Cavalieri, em que a PGR não sabe o que o Mauro Cid disse num determinado momento, e aí extrai disso, da cabeça da PGR, uma conclusão de que o 8 de janeiro foi uma orquestração da organização criminosa do Bolsonaro. Mas isso não está ali nas mensagens, é uma conclusão, um salto lógico. É como a gente diz em direito, né? Usando uma expressão latina, é o não seguir, né? Você tem aí um non sequitur, como a gente diz. É um argumento que não segue, de uma coisa não decorre a outra. Leia aqui comigo aí esse trechinho da denúncia que está na página 238, tá? Acompanha ali comigo, ó. Em conversa virtual com Mauro Cid, em 4 de janeiro de 2023, tá ali em cima na tela, acompanha. Em conversa virtual com Mauro Cid, em 4 de janeiro de 2023, evidenciou-se que o grupo ainda acreditava na ruptura institucional e que o ajudante de ordens de Jair Messias Bolsonaro tinha plena ciência de que novos eventos estavam por vir. Sérgio Cavalieri perguntou: ainda tem algo para acontecer? Ao que o Mauro Cid respondeu com 2 mensagens e em seguida ele apagou as mensagens. Diante das respostas recebidas, o Sérgio Cavalieri indagou para o Mauro Cid: coisa boa ou coisa horrível? E em seguida disse: bom. Mauro Cid ponderou na sequência: depende para quem, para o Brasil é boa. O diálogo aconteceu 4 dias antes dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Gente, isso aqui é pura especulação que você viu aí a PGR fazer. A PGR fez algo aí, juntou em coisas que não necessariamente se relacionam. Ele fez uma especulação e disse que aconteceu, é algo totalmente circunstancial. A PGR simplesmente não sabe o que foi dito pelo Mauro Cid e mesmo assim conclui, a partir dessas mensagens apagadas, que não dizem nada, que o Cid sabia que 8 de janeiro iria acontecer, porque eles estavam planejando isso há tempos. Veja então esse outro caso agora da absoluta fragilidade probatória, tá? Eu vou falar outro caso. Um dos pilares centrais dessa denúncia é que os ataques às urnas era algo não sincero. A PGR constrói a tese de que eles estavam manipulando os eleitores, os seguidores, a militância, que eles saberiam da rigidez do sistema eleitoral, e aí eles estavam manipulando, inventando mentiras sobre as urnas. Por que a PGR precisou construir essa teoria? Para dizer que eles estavam atacando a democracia e dando golpe. Porque se eles estavam atacando mentirosamente as urnas, aí era um golpe. Porque se eles realmente acreditavam que as urnas eram fraudadas ou fraudáveis, aí todo o discurso deles vira legítimo, era um discurso sincero. Só que a PGR não prova que o discurso era insincero, que era mentiroso, que não era de boa fé. E mais, tem provas ali, na própria denúncia, que indicam que o grupo ali envolvido, que eles chamam de grupo criminoso, acreditava realmente que as urnas eram fraudadas ou eram fraudáveis. Dá uma olhadinha aqui nesse trecho aí do Anderson Torres, que está na página 39 da denúncia. A produção coloca aí página 39 da denúncia. Dá uma olhadinha no que o Anderson Torres registrou num documento dele ali, ó. Pode aumentar um pouquinho mais, isso. Só puxa para a direita e dá uma acompanhada ali comigo, ó. Por tudo que eu tenho pesquisado, isso é o seu trecho em destaque ali. Por tudo que eu tenho pesquisado, eu mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018 com a vitória do senhor no primeiro turno. Era o Anderson Torres falando para o Bolsonaro. Todavia, ocorrida na alteração de votos. Então, o que está acontecendo aí? O próprio Anderson Torres está dizendo para o Bolsonaro que ele acreditava que tinha tido algum tipo de manipulação. E a gente não está entrando aqui no mérito disso, tá? O que eu estou argumentando aqui é que não existem provas da insinceridade, da falsidade dele nos discursos de fraudes. Ou seja, tudo o que eu vejo dessas pessoas, do contato pessoal que eu tenho, do que eu via no Congresso, das pessoas manifestando, é que essas pessoas acreditam, e não estão sozinhas. Gente, a PGR construiu então uma suposição de que tudo era mentiroso, tudo era parte de uma trama golpista, sem afastar a hipótese alternativa de que as pessoas que faziam esse discurso sobre as urnas realmente acreditavam no que estavam falando. E se eles acreditavam, eles não estavam sozinhos, porque uma pesquisa da época mostrou que mais de 35% das pessoas duvidavam das urnas. Uma pesquisa comprovada. Até, deixa eu ver se eu separei aqui qual a pesquisa aqui para mostrar para vocês, mas se não, eu separo rapidinho. Aí, ó, excelente produção, muito obrigado aí, ó. Pesquisa aponta que 40% dos brasileiros confiam muito nas urnas eletrônicas, mas olha o contrário ali, quantas não confiam. Consegue ampliar um pouco mais aí para aumentar para a gente? Olha aí, ó. No último levantamento,
em que houve esse mesmo questionamento, o índice dos que confiavam muito era de 41%, dos que confiavam mais ou menos 29%, e aqueles que não confiavam eram 27%. 27%. Eu vi uma pesquisa que apontava mais. Tem outras pesquisas sobre isso, mas veja só. Se eles não confiavam nas urnas, eles não estavam sozinhos. Tem aí pelo menos 27% das pessoas. Em pesquisa espontânea. Pesquisa das pessoas dizendo o que elas acreditavam, a visão sincera delas. Então veja que a PGR ele constrói uma história, mas ela não é a única história possível apontada pelas evidências, e eles não afastam a outra. E eles constroem essa história como uma das histórias centrais da denúncia, porque eles usam tudo isso para dizer que eram atos de execução da trama golpista. E vejam que a denúncia foi toda baseada, então, em ilações, em provas circunstanciais. E a gente não está falando aqui de crime como corrupção, de lavagem de dinheiro, que envolve ocultação, dissimulação, não. A gente está falando de um crime aqui que é um crime mais parecido com um crime de homicídio ou de roubo, que envolve provas mais diretas dos fatos. Então, em vários pontos, a construção da PGR parece aí absolutamente forçada. Lembrando o que o Mauro Cid disse nos áudios. Eles têm uma teoria e eles procuram coisas que eles possam usar para confirmar, para usar, para formar um quadro, para enquadrar, para eles usarem contra Bolsonaro. E aí, gente, você concorda aí com esse primeiro problema gravíssimo da denúncia? Você conseguiu entender? Conta aí para mim nos comentários, que eu amo ver aqui os comentários de vocês e entendendo como vocês estão vendo, as dúvidas que vocês têm, para depois, inclusive, a gente poder responder no final, tá? Vamos lá, para o segundo problema. Segundo grande problema. O tal do golpe de Estado, ele não foi executado. Portanto, não existe crime. Esse é o segundo problema. E esse ponto aqui vocês estão mais carecas de saber do que o Alexandre de Moraes. Gente, a denúncia, logo do começo, ela se entrega. Ela mesma admite que o golpe sequer começou a ser executado porque as Forças Armadas não aderiram. Ponto. A denúncia aí, olha aí, ó. Olha aí para você ver, ó. Tudo aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Olha aí, ó. A própria denúncia falando. Leia aí na tela. A denúncia, ela confessa que o grupo desistiu de avançar no golpe porque as próprias Forças Armadas não aderiram. Ou seja, não foi por uma atuação do Supremo Tribunal Federal. Olha o que está escrito explicitamente aí na denúncia, na página 20. No dia 15 de dezembro de 2022, os operadores do plano, com todos os preparativos completos, somente não ultimaram o combinado por não haverem conseguido, na última hora, cooptar o comandante do Exército. Gente, eles não executaram o combinado. Veja como a PGR ali, numa estratégia de acusação, eles trocam a palavra execução por ultimar. Então, todo momento, eles falam assim, não ultimaram o combinado, não ultimaram o golpe. Por quê? Porque a tese da PGR é de que já estava em execução o golpe. Mas a grande verdade é que eles não executaram o combinado, não existiu uma execução. E aqui é importante você entender uma coisa. Execução, como a gente fala aqui em termos leigos, é uma coisa. Execução para fins da lei penal é outra coisa. O que é execução para fins da lei penal? É a pessoa realizar o comportamento que está descrito na lei penal. Então, ainda que você tenha executado críticas às urnas, que você tenha executado reuniões, executado uma minuta, isso aí não é execução para fins penais. Isso aí é planejamento para fins penais. Porque quando você olha a redação do crime, é um crime que só é praticado mediante violência ou grave ameaça. Eu vou aprofundar, vou explicar isso para você melhor em seguida. Então, se você não entendeu agora, não se preocupa, mas o meu ponto para fazer aqui é: execução para fins da lei penal é quando você realiza o comportamento descrito na lei penal. E isso não aconteceu. E aí a PGR joga com as palavras e fala ultimar em vez de executar. E, gente, isso aqui, quando a gente leu isso que a gente leu junto, é a própria denúncia confessando que não teve execução. Execução só começaria a partir do momento que começasse de fato a deposição do governo pelas Forças Armadas, como eu vou mostrar para você já já. Mais uma vez, dá uma olhadinha agora na página 22 que eu vou mostrar para você. Ó. Página 22, a denúncia confessando que o golpe não ocorreu por decisão do grupo a partir do não ingresso das Forças Armadas. Olha aí, a decisão dos generais, especialmente dos que comandavam regiões e do comandante do Exército de se manterem no seu papel constitucional, foi determinante para que o golpe, mesmo tentado, mesmo posto em curso, não prosperasse. Aí a PGR faz jogo de palavra, né? Mesmo posto em curso, mesmo posto em execução, mesmo tentado, quando na verdade se desistiu do golpe porque
o exército não entrou. E aí teve uma desistência que a gente chama na lei de desistência voluntária. Já explico melhor isso para vocês. Quando alguém desiste voluntariamente de prosseguir, não é crime. Não importa se desistiu porque achou que não ia dar certo, porque alguém não aderiu, importa que a pessoa tenha desistido. Porque quisesse ou não, eles podiam ter ido lá, sequestrado o general que não concordou, matado alguém, se existia um plano de matar, e podiam ter seguido, mas eles desistiram. E aí a própria lei penal fala que isso não é punível. Vejam então, gente, que aqui a PGR, nesse texto que eu mostrei para vocês, a PGR força a barra para querer dizer que houve uma tentativa de crime. Mas não foi, e é isso que eu vou mostrar agora para você. Os crimes de tentativa de golpe de Estado, está lá previsto no artigo 359-M do Código Penal, o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, está lá previsto no artigo 359-L do Código Penal, são algo que a gente chama no direito de tipos penais ou crimes de conduta vinculada. Produção, se conseguir aí, joga o Código Penal na tela, tá? Nesses artigos, amplia bem a imagem, que aí a gente vê junto. Senão a gente vai explicando aqui, ó. Então, são crimes de conduta vinculada. Que xingamento que é isso? O que isso quer dizer com um crime ou tipo penal de conduta vinculada? Isso quer dizer que esses crimes eles têm uma previsão específica a respeito do modo como eles devem ser praticados. Eles só acontecem se for exatamente como a lei definiu, se for praticado por um meio específico que a lei previu. E de que forma que a lei brasileira definiu esses dois crimes? Por meio do uso de violência ou grave ameaça. Essa é a linguagem da lei. A lei exige que, para que se execute esse crime, os crimes sejam praticados com violência ou grave ameaça. Ou seja, a violência e a grave ameaça são o meio necessário para os crimes serem executados. E isso que distingue a fase de cogitação da fase de preparação do crime. Desculpa, isso distingue a fase de cogitação ou preparação da fase de execução do crime. Olha aí, ó. Excelente, obrigado, viu, produção? Olha aí na tela. O primeiro crime aí, ó. Abolição violenta de Estado Democrático de Direito. Olha aí, ó. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça. Ou seja, por meio do emprego de violência ou grave ameaça. Mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, se você não tentar por esse meio vinculado, não existe o crime. Conseguiram entender? Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, esse crime, para existir, ele precisa necessariamente de violência ou grave ameaça. Olha aí em seguida, embaixo, um pouquinho ali, ó, o crime de golpe de Estado do 359-M. Tá ali, ó, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Mais uma vez, gente, olha aí, por meio de violência ou grave ameaça, ou seja, é um crime de conduta vinculada. Para ele existir, você tem que praticar por meio, mediante violência ou grave ameaça. Existe um instrumento, um caminho necessário para a realização desse crime, para que a lei penal diga que ele é punível, para que a lei penal possa incidir, para que ele se enquadre na lei penal, para que o fato se enquadre na hipótese descrita na lei penal. Então, a existência de violência ou grave ameaça está descrita e a pessoa só entra em execução do crime quando ela realiza o comportamento descrito no crime. Então, para que possa existir ali a execução, como a PGR quer que exista, precisa existir violência ou grave ameaça. Se teve violência e grave ameaça, então os atos executórios de fato começaram e nós temos o crime. Agora, se não teve violência e grave ameaça, então os fatos são apenas fatos preparatórios, impuníveis. Cogitação acontece na cabeça. Se pratica algum fato, é um fato preparatório impunível, se não é a execução do crime. E aí a gente pode incluir tudo o que o Gonê apresenta na denúncia. Reuniões para discutir o plano de ação, minuta de golpe, mensagens do WhatsApp, desacreditar o processo eleitoral. Tudo isso não pode ser considerado tentativa desses crimes, muito menos desde 2021, como o Gonê quer fazer prevalecer. Como se desde a live do Bolsonaro questionando as urnas desde 2021 já se pensasse no 8 de janeiro. Gente, o Bolsonaro questiona as urnas desde 2018. Isso mostra que esse discurso de urnas não era pensando num golpe contra o Lula. 2018 o Lula estava preso. Bolsonaro já usava esse discurso. Isso indica, mais uma vez, somando aquilo que o Anderson Torres disse, que tudo indica que eles realmente acreditam. E o ponto não é se eu ou você acreditamos, não, a gente está discutindo eles, se isso enquadra ou não em crime. Pessoal, eu queria agradecer a audiência de vocês, 12 mil pessoas no YouTube, 16 mil no X, 1000 no Instagram. Obrigado. Dá um like para que a voz da nossa indignação possa chegar mais longe, para que mais pessoas saibam os absurdos que estão acontecendo. E vamos ver se a gente bate aqui a nossa virada de 1 milhão de seguidores
no YouTube, eu vou fazer um unpacking, ou unboxing, como meu filho chama. Recebi a placa de 100 mil agora, atrasou a placa de 100 mil, tinha prometido pro meu filho. O Pavinato me ajudou na época, eu tava com 90 mil seguidores, um ano atrás, e ele disse, eu vou te ajudar a conseguir 100 mil, tinha prometido pro meu filho a placa, chegou a placa, e a minha filha pediu de 1 milhão, e estamos para conseguir esse 1 milhão para ajudar a placa para ela. Depois eu faço um unboxing com ela também quando chegar, em homenagem a vocês todos que estão lutando junto com a gente na mesma trincheira. Mas vamos avançar aqui. Eu vou trazer agora para vocês aqui uma explicação técnica impecável sobre essa questão de execução, atos preparatórios, que é do professor de Direito Penal e Processual Penal, Rodrigo Chimin. Ele é promotor de justiça, ele é proibido por lei de exercer qualquer atividade político-partidária, ele nunca exerceu, ele não exerce, é uma pessoa isenta, imparcial, confio nele plenamente, foi professor meu quando eu era estudante de Direito, é alguém que eu admiro, é alguém ponta firme, é alguém que combate os grandes criminosos, os colarinhos brancos, os grandes corruptos, é um grande jurista, tem livros escritos, ele é uma das pessoas que eu mais admiro aí na área de Direito Penal. Ele foi na Globo News e ele foi dizer que ele foi lá e ele desmontou, ele demoliu na Globo News totalmente essa argumentação de que existiria aí um crime. E eu quero que vocês acompanhem comigo aqui essa análise dele. Dá uma olhadinha aí na tela, você vai acompanhar comigo essa análise dele, desse professor, acima de qualquer suspeita. Para que ninguém diga, se você defende que não teve golpe, você está passando pano. Não é, gente. Aqui, um professor isento de processo penal. Não confie em mim, que tenho experiência de 18 anos, mestrado em Harvard, estudei profundamente tudo isso, fui professor de processo penal. Se não confia em mim, olha aqui um cara que está no Ministério Público, tem toda a obrigação de imparcialidade e lê o que ele fala, se não é exatamente o que eu estou dizendo aqui. Mais uma vez, meu interesse aqui não é defender A, B, C, não, é definir o que é certo, a justiça. É ser cristão e defender a verdade e a justiça para todos. Então, olha aí. Olha o que ele diz. A meu sentir, o ilustre professor de Direito Constitucional acerta quando diz que o crime de golpe de Estado, previsto no artigo 359-M, é um crime de empreendimento ou de atentado, porque o tipo penal refere que basta tentar depor. E ele está se referindo aqui a um outro professor de Direito Constitucional que disse que existiria crime, tá? E acerta ainda ele quando diz que se o autor do crime conseguir depor, ninguém punirá o sujeito que depôs o governo, dado que essa pessoa representará o novo governo, vai ter todo o poder na mão, justamente aquele que depôs o governo anterior. Por isso, não se exige a efetiva deposição do governo para a consumação do crime. Entenderam? Então, ele primeiro está reconhecendo e concedendo, realmente, por crime de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta, você não precisa conseguir depor o Estado, executar o golpe até o final. Não, é um crime de mera tentativa. E agora, presta atenção no que ele diz agora. Porém, parece-me que erra aquele professor de Direito Constitucional ao dizer que qualquer esforço para atingir o resultado já é crime consumado. Está errado. Ele afirma que a mera regimentação de pessoal, a colocação de soldados com fuzil, o estabelecimento de planos, a lavratura de documentos com uma minuta para decretar o golpe de Estado, ou para uma minuta para decretar um estado de defesa inconstitucional, tudo isso já teria relevância penal. Mas não, nesse ponto ele erra, ao não considerar as elementares do tipo. O que ele quer dizer com isso? Ele não está lendo a lei, o que a lei diz que é crime e o que não é crime. Porque o direito penal ele só se aplica quando a pessoa faz exatamente o crime descrito na lei. Porque ele é uma punição do Estado. O Estado está invadindo a pessoa, jogando ela na cárcere, tirando a liberdade. Então a pessoa só pode ser punida quando ela faz exatamente o que está descrito na lei. E segue aqui o Rodrigo ainda. Aqui é preciso entender que para que exista um crime, é preciso que a conduta da pessoa, do autor do crime, se amolde aquilo que a gente chama de elementares do tipo. Isto é, que ela esteja amoldada ao comportamento, à conduta da pessoa, a todos os componentes da redação da lei criminal, da redação do tipo penal, que representam a essência do comportamento descrito como criminoso na lei. É o que se chama de princípio da legalidade estrita, ou seja, a pessoa só pode punir quando estritamente violou a lei. A ausência de alguma elementar, isso é, de alguns dos elementos essenciais escritos lá no artigo de lei para caracterizar um crime, gera o que a gente chama de atipicidade da conduta, ou seja, não caracteriza crime. Se a pessoa não fizer tudo que está descrito na lei, não caracteriza crime. No caso, o tipo penal do artigo 359-M diz: tentar depor por meio de violência ou grave ameaça ao governo legitimamente constituída. Ao ler o artigo se percebe, sem muita dificuldade, que ele indica um único meio através do qual alguém poderá cometer esse crime de tentar depor o governo legitimamente constituído. E qual é esse meio que a gente acabou de ver? Por meio da violência ou grave ameaça. Ou seja, se não houver violência ou grave ameaça,
não existe tentativa criminosa de depor governo. Essa foi a opção do legislador brasileiro, que representa o povo brasileiro. É certo que no plano leigo, os atos referidos pelo professor de direito constitucional, que pelo jeito não entendia nada de direito penal, né? Esse é outro professor aí que o Rodrigo Chimin está criticando. Os atos referidos pelo professor de direito constitucional podem revelar uma intenção de depor o governo ou serem classificados como tentativa de depor o governo, mas é somente quando o sujeito externaliza uma ameaça ou usa de violência física para depor o governo, mas não consegue fazê-lo por circunstâncias alheias à sua vontade, que se considera que essa tentativa já é o crime consumado. O que ele está dizendo aqui? Que só existe crime quando a pessoa pratica violência ou grave ameaça. Ainda que não consiga depor o governo. Tudo bem se não conseguir, vai ser punido. Mas só se praticar violência ou grave ameaça. Tem que praticar violência ou grave ameaça, como eu mostrei para vocês. Segue ainda, ele fala mais, e mais. Não há forma tentada em crime de atentado. Logo, se houve planejamento, se foi elaborada uma minuta de golpe, se foram feitas reuniões nesse sentido, se foram publicadas manifestações desacreditando o processo eleitoral, se foram feitas manifestações públicas concordando com cartazes que pediam intervenção das Forças Armadas, ou as demais condutas escritas pelo professor de direito constitucional, mas não se chegou efetivamente a usar violência ou promover grave ameaça direcionada e externalizada contra o governo legitimamente constituída, não há a caracterização desse crime. Simples, gente. Cara crachá, não tem violência e grave ameaça, não tem crime. Aliás, daria para ir além e dizer que em dezembro o único governo legitimamente constituído era o do próprio Bolsonaro, dado que o novo governo eleito ainda não estava legitimamente constituído. Por que ele está falando isso? Porque quando você olha a redação da lei para o crime de golpe, ele fala que é tentar depor o governo legitimamente constituído. E a questão é, até o Lula tomar posse, não existia o Lula como um governo legalmente constituído. Então, era impossível dar um golpe de Estado antes de 1º de janeiro de 2023. É isso que ele está falando aqui, olha o parênteses dele ali. Estar legitimamente constituído implica em considerar que isso é um ato jurídico complexo, exigindo a somatória de uma série de atos. A eleição é um passo, a diplomação é outro, mas o governo só passa a estar legitimamente constituído com a posse. E aí, falar nesse crime de golpe de Estado em dezembro de 22 seria como quem quisesse dar um autogolpe. Não faz sentido. Também por essa via, a conduta seria atípica, ou seja, ela não enquadra na lei penal, não enquadra como crime. Se houver prova, no entanto, de que tudo que foi planejado e preparado em dezembro se conecta diretamente com os atos do 8 de janeiro de 23, aí sim se poderia falar nesse crime, dado que foi nesse momento, 8 de janeiro, que se usou de violência e grave ameaça contra o novo governo, legitimamente constituído. Mas precisaria ter uma prova disso, e não ser um mero achismo, especulação, chute. Será necessário aguardar o resultado da investigação. Essa foi a avaliação que ele fez antes da denúncia. E a investigação foi concluída, e teve a denúncia. E qual é o liame? Tem esse liame entre tudo o que aconteceu em 8 de janeiro? Gente, esse último trecho aí em que ele fala dessa importância de definir se tem ou não provas que liguem os planos de golpe com o 8 de janeiro é um ponto essencial e é o nosso próximo ponto. E eu já vou abordar, então espera aí, segura, que isso é essencial para você entender essa denúncia. Mas eu queria saber o que você está achando dessa explicação técnico-jurídica e o que você achou dessa explicação técnico-jurídica impecável do professor Rodrigo Chimin. O que você achou? Gostou? Se você gostou, curte o vídeo aí com força e bora pro terceiro problema. E vocês ouviram aqui o meu alarme de oração. Eu deixo, gente, 4 alarmes de oração, porque eu gosto de parar durante o dia e eu gosto de relembrar, aprumar o meu navio pro rumo que eu quero ir. Colocar minhas intenções, minhas palavras, minhas ações de acordo com aquilo que Deus quer pra minha vida. Então eu sempre paro, coloco esses 4 alarmes, porque ao longo do dia a gente vai fazendo tanta coisa que a gente esquece de dedicar tudo que a gente faz a Deus. E às vezes a gente erra na motivação, ou nas ações ou nas palavras, e que a gente possa colocar tudo debaixo da vontade de Deus. Esse é o desejo do meu coração como cristão. Por isso eu vi o meu alarmezinho aí tocando, e se você puder aí, ora aí mentalmente comigo, que a gente possa estar dedicando nossos pensamentos, ações e palavras sempre para Deus. Vamos para o terceiro problema. Terceiro problema da denúncia. A PGR não consegue comprovar a ligação da trama golpista com 8 de janeiro. Gente, esse problema é um problema central. Se me perguntasse qual é o problema, é este o problema central da denúncia. Esse é o problema. Tem ainda aquela bomba que eu vou te falar no final, mas esse é o problema. Gente, em termos de prova, eu considero esse aqui um dos pontos mais frágeis da denúncia, de longe.
um dos que mais demonstra como a denúncia carece de lógica. Lê aqui comigo o que diz a denúncia sobre o 8 de janeiro na página 249. Olha aí. Os fatos narrados ao longo dessa peça acusatória não deixam dúvidas de que o cenário de instabilidade social identificado após o resultado das eleições de 22 foi fruto de uma longa construção da organização criminosa que se dedicou desde 2021 a incitar a intervenção militar no país e a disseminar por múltiplos canais ataques aos poderes constitucionais e a espalhar a falsa narrativa do emprego do sistema eletrônico de votação para prejudicar Jair Bolsonaro. E ainda diz o seguinte aí a denúncia. Olha aí, ó. Como demonstrado, o núcleo central da organização criminosa estava em constante interlocução com as lideranças populares e em claros atos de direcionamento, mostrando-se plenamente ciente de todos os movimentos que seriam realizados por seus apoiadores. Tá bom, gente? Que lideranças populares? Que contatos? Quando? Como? Que? Por quê? Bora lá, então, gente, mostrar por que isso aqui não faz o mínimo sentido. Bolsonaro nunca falou uma palavra pedindo ou estimulando que as pessoas fossem para frente dos quartéis ou fossem vandalizar a Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. Não existem provas públicas disso e a denúncia não traz qualquer comunicação sequer interna, mensagem, áudio ou orientação de Bolsonaro que liga ele diretamente com os manifestantes das portas do QG do Exército em Brasília, que depois desceriam para a Praça dos Três Poderes. Aliás, é importante dizer que as manifestações contra a eleição de Lula foram totalmente descentralizadas, aconteceram no país todo, em várias capitais. As pessoas acamparam na frente de vários quartéis diferentes, Brasil afora, e a denúncia nem explica e nem mostra como que Bolsonaro, Braga Neto ou os demais integrantes da suposta organização criminosa teriam controle, ascendência hierárquica e domínio sobre as ações de todas essas pessoas. A alternativa mais provável, que a PGR não consegue excluir, nem tentou excluir, é de que eram manifestações espontâneas de pessoas que realmente acreditavam em uma fraude e que estavam indignadas com a eleição do Lula, com o resultado do processo eleitoral, e não eram necessariamente pessoas aí convocadas para dar um golpe. Outro problema. Na data do 8 de janeiro, Bolsonaro nem estava no Brasil, estava nos Estados Unidos. A denúncia não explica como que Bolsonaro poderia tomar o poder no Brasil se os ataques às praças dos seis poderes tivessem sido bem-sucedidos. Como Bolsonaro se beneficiaria de um golpe estando fora do país? Nem estavam lá nas manifestações as pessoas que eram reputadas aí como os líderes da manifestação, de todo o esquema da organização criminosa. Se acontecesse o golpe de fato, como que o Bolsonaro ia exercer o poder? Isso não faz sentido. Não faz sentido que alguém planeje um golpe de Estado e saia do país para descobrir lá fora se vai dar certo ou não. Sair do país não é conduta compatível com alguém que quer dar um golpe e depor o governo eleito. Não faz sentido, não tem lógica. Olhem para os golpes que aconteceram aí ao longo da história, no Brasil, onde for, o cara tá no país, não tá fora. E a denúncia não explica nem prova essa questão de como que ele tomaria o poder. Não existe um nexo causal direto entre Bolsonaro e os atos do 8 de janeiro, entre essa organização criminosa e os atos do 8 de janeiro. E mais, a denúncia, além de imputar a Bolsonaro os crimes de organização criminosa armada, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado, imputa ele também os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Só que me diga uma coisa, como isso se o Bolsonaro estava nos Estados Unidos? Bolsonaro quebrou alguma vidraça? Algum azulejo, relógio, cadeira? Se bem que muitas pessoas estavam ali e não quebraram, né? Estão sendo condenadas a ferro e fogo, apenas 17 anos de prisão. É esse o tipo de justiça ou injustiça que está sendo feita. Como que é possível, então, o Bolsonaro responder por crimes de dano se não estava no local, na hora dos danos, e não ficou comprovada a influência dele direta nos ataques? Não faz sentido. Ah, e mais um detalhe que eu esqueci de falar para vocês da denúncia. Tinha que ter falado isso para vocês quando eu resumi a denúncia. Vocês sabiam que eles estão pedindo que essas pessoas aí denunciadas paguem mais de 20 milhões de reais de danos de indenização? Vão quebrar essas pessoas financeiramente, como estão fazendo também com o pessoal do 8 de janeiro condenado. E aqui é importante dizer para vocês o seguinte, os atos do 8 de janeiro, que são de vandalismo, são sim crimes de dano e devem ser punidos. Existiram crimes do 8 de janeiro, mas não o crime de golpe de Estado, não o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, porque era um crime impossível para aquelas pessoas, que elas não estavam armadas, não conseguiriam depor o governo em um domingo com prédios vazios, autoridades ausentes. E quando eu falo de crime impossível, eu não estou falando leigamente, tem um conceito jurídico de crime impossível, que fala que quando o meio
é ineficaz para alcançar o resultado, esse é um crime impossível que não é punido pela nossa lei. Então, o 8 de janeiro, como golpe de Estado ou tentativa de abolição do EDD, do Estado Democrático de Direito, é um crime impossível, não é punível. Tudo isso mostra que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. E isso aqui é central, porque se o 8 de janeiro não foi golpe, isso quebra as pernas da denúncia. Então tem duas coisas aqui que eu estou falando nesse ponto que quebra as pernas da denúncia. Primeiro, não tem vínculo entre o tal do grupo criminoso e o 8 de janeiro, e o 8 de janeiro não foi golpe. Tem dois problemas aí centrais imensos. É um bode na sala, não é um bode, é um elefante na sala. Isso aí, e a denúncia coloca o 8 de janeiro como ápice do plano golpista da organização criminosa desde 2021. Algo que a denúncia não comprova. 8 de janeiro era a violência, uma grave ameaça, que é a exigência central desses crimes graves de golpe de Estado e de tentativa de abolição do Estado Democrático. Vamos lembrar aqui que, além de não haver prova então concreta de que eles ordenaram ou contribuíram para o vandalismo do 8 de janeiro, o próprio diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, de quem ninguém pode duvidar, porque é o diretor do Lula, ninguém pode duvidar do petismo dele, da sua lealdade canina a Alexandre de Moraes, ele mesmo disse que a PF não conseguiu encontrar os mega financiadores do 8 de janeiro. Olha aí na tela. Ele diz que o financiamento das manifestações foi disperso, ou seja, foi orgânico. Olha aí a manchete da CNN. PF não identificou mega financiadores do 8 de janeiro. Gente, não sou eu que estou dizendo. É o diretor-geral da PF de Lula. Olha aí as aspas dele. Muitas vezes, na expectativa de algumas pessoas, haveria um ou dois, ou um grupo de mega financiadores com vários milhões para essa atuação orquestrada para o golpe de Estado, disse o Rodrigues, que complementou. A investigação provou que não. Pelo menos nós não conseguimos identificar que isso tenha acontecido. Apesar de negar a existência de grandes patrocinadores, Andrei Rodrigues afirmou que havia um financiamento disperso por trás dos atos e que os financiadores foram responsabilizados. O que havia, sim, era esse financiamento disperso, onde uma pessoa fornecia um determinado insumo, outra uma questão logística, outra recursos, e isso está lá apontado no inquérito policial, continuou o diretor-geral. Gente, isso aí destrói totalmente a tentativa de denúncia de vincular a trama golpista com 8 de janeiro. Porque não tinha financiamento central, não tinha organização, não tinha uma ordem central. Se tinha uma ordem central, é claro que ia ter uma coleta central de recursos, uma organização, e não existia. Mas qual que é a importância para a denúncia, para o PGR e para o STF, de vincular o 8 de janeiro com essa grupo, que eles chamam de grupo criminoso, com tudo que foi feito antes? Gente, aqui está o grande pulo do gato dessa história inteira. Esse aqui é o grande pulo do gato para você entender tudo que foi denunciado. É um ponto central para você entender a denúncia. Olha qual foi a grande jogada deles. Como eles não têm provas de execução de golpe, como eles só têm reuniões, bravatas, minutas apócrifas, o que não é suficiente no direito penal para você condenar alguém por nenhum crime, por serem atos preparatórios internos que não são puníveis pela nossa lei, eles precisam do 8 de janeiro. E eles precisaram caracterizar o 8 de janeiro como um golpe de Estado desde o início, como parte das ações golpistas do grupo do Bolsonaro. Por isso que eles precisam do 8 de janeiro como golpe. Senão tudo que o grupo do Bolsonaro fez não vai ser considerado golpe. Eles precisam que o 8 de janeiro, embora não seja considerado como golpe de Estado. Isso era essencial para a estratégia da PGR e do Supremo, que o Crezão, que a Débora Rodrigues, que todas as milhares de pessoas fossem julgadas e condenadas como golpistas. Porque a redação da lei do crime de golpe de Estado, de abolição violenta de EDD, de Estado Democrático de Direito, exigem violência ou grave ameaça. E sem o 8 de janeiro eles não têm isso. Vocês entenderam agora por que todas as pessoas estão sendo penduradas em praça pública, estão sendo enforcadas em praça pública, condenadas com penas de 12, 14, 17 anos de prisão como golpistas? Porque o único evento com violência ou grave ameaça que eles têm é o 8 de janeiro. E sem o 8 de janeiro, e sem essa vinculação do 8 de janeiro com o Bolsonaro, criada por eles, a trama golpista deles não se sustenta, não tem nada. E o caso desmorona, cai por terras, como um castelo de cartas, vai abaixo. Olha como isso está bem claro na própria denúncia. Dá uma olhadinha aí na página 21 comigo. Olha aí na tela. Olha aí, ó. Aspas.
Os casos de invasão, destruição e brutalidades ocorridos em 8 de janeiro de 2023 têm sido analisados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal em diversos processos penais. O Supremo Tribunal, neles, discerniu a ocorrência de crimes contra a ordem democrática, afirmando reiteradas vezes a tentativa de golpe. Aí você pode me dizer, Deltan, mas os presos do 8 de janeiro, eles foram para as ruas pedir golpe de Estado e incitar as Forças Armadas a intervirem. Ah, é? Então que eles sejam acusados pelo crime de incitação ao crime, com provas, com individualização de conduta, no foro correto, que é a primeira instância, pelas penas corretas que são baixas esse crime, e não por golpe de Estado. Jamais por isso, porque golpe de Estado não aconteceu. Você entendeu? Você gostou dessa explicação com um dos problemas mais graves e preocupantes dessa denúncia? Então curte com força aí o vídeo, senta o dedo no like e vamos para o quarto ponto. Quarto ponto. A denúncia é contraditória sobre diferentes planos de golpe e omite fatos relevantes que descaracterizam os crimes. Esse aqui, gente, é absolutamente um dos pontos mais malucos aí de toda a denúncia. É um verdadeiro saladão, uma mistureba de fatos e indícios desconectados entre si, que são todos jogados aí num liquidificador do golpe e que a PGR diz que era tudo controlado, liderado e orientado pelo Bolsonaro. Bora lá, gente. Em primeiro lugar, a PGR ela coloca Bolsonaro como líder de três planos de golpe diferentes. O primeiro plano de golpe seria a chamada Minuta do Golpe, um documento apócrifo que a denúncia atribui a Felipe Martins, mas que não comprova, porque não tem uma prova que indique isso além da declaração do Mauro Cid na delação. A minuta, como vocês sabem, ela previa a decretação do estado de defesa, um mecanismo constitucional que existe e é legítimo, e previa a prisão de Alexandre de Moraes. O segundo plano de golpe seria o punhal verde e amarelo, que seria o de prender e de neutralizar Alexandre de Moraes e de envenenar Lula e Alckmin. E o terceiro plano de golpe seria o Copa 2022, que seria justamente o uso da comoção e do caos social para forçar as Forças Armadas a intervirem no governo e derrubarem Lula do poder. Qual que é o problema com esses três planos de golpe diferentes? Gente, aqui tem um problema evidente, claríssimo. Se Bolsonaro era o líder da organização criminosa, ali, junto com o Braga Neto, como que eles poderiam estar liderando, executando três planos de golpe diferentes, de maneira simultânea, quando cada plano prevê uma coisa diferente, incompatíveis entre si? Em um plano você só prende Moraes. No segundo você prende e neutraliza Moraes. No outro plano não tem nem prisão nem neutralização de Moraes, mas apenas intervenção das Forças Armadas. Como assim? Isso aqui quebra as pernas da acusação quando ela diz que o Bolsonaro sabia de tudo, liderava tudo, idealizava tudo. Não é possível, logicamente, não faz sentido três planos de golpe diferentes coexistindo, com diferentes objetivos, sendo executados ao mesmo tempo, por três grupos diferentes. Isso simplesmente não é fatível. Como que a PGR argumenta isso? Sem falar que em relação aos três planos, você não tem provas concretas e diretas que liguem Bolsonaro a esses planos e que mostrem que ele sabia deles, que ele lideraria esses planos. Pelo contrário, você tem provas de que Bolsonaro não quis prosseguir com os planos e que por isso, inclusive, ele estava sendo criticado por militares como Mário Fernandes, que reclamou com os amigos que ele não conseguiu convencer Bolsonaro a apoiar o tal do plano Punhal Verde e Amarelo, algo que consta lá no indiciamento de 900 páginas da PF, mas que a PGR, estranhamente, deixou de fora da denúncia. Dá uma olhadinha aí na página 273 da denúncia, ó. Olha aí comigo, ó. Aí, você vai ver que a gente tem uma prova de que houve, no mínimo, desistência voluntária dos atos criminosos. O que significa dizer que não houve execução e, portanto, não tem crime. A desistência voluntária é um nome técnico, é uma categoria do direito penal que diz que quando a pessoa desiste, impedindo ali a consumação, a realização do crime, quando ela desiste no curso, ela desiste de começar a execução, não tem ato punível. A não ser que a pessoa tenha praticado um crime no meio do caminho. Por exemplo, a pessoa comprou uma arma de fogo ilegal. Aí ela vai responder pela posse da arma de fogo ilegal. Mas o crime que ela está realizando, se ela desiste ali no meio, não tem crime. Compra arma para matar a sogra, fica esperando ela, desiste na última hora, não tem crime. Não dá um tiro, não tem crime. Veja aí esse trecho da denúncia, ó. No dia 20 de dezembro de 2022, o coronel Gustavo Gomes perguntou a Sérgio Cavalieri se havia algo novo no front. Ó, vamos aí, página 237 da denúncia. Página 237. Vamos aí. No dia 12
Desculpa, 20/12/2022, Coronel Gustavo Gomes. Eu vou lendo aqui para vocês, ó, enquanto a produção localiza aí, ó. No dia 20 de dezembro de 2022, o Coronel Gustavo Gomes perguntou a Sérgio Cavalieri se havia algo novo no fronte. Citando Mauro Cid como fonte, o tenente-coronel demonstrou desânimo momentâneo, dizendo o seguinte: não vai rolar nada, não vai rolar nada. E ressaltou novamente que a Marinha havia aceitado atuar em favor do golpe, mas necessitaria da participação das outras forças, porque não aguenta a porrada que vai tomar sozinha. Em seguida, proferiu ataques aos integrantes do alto comando do Exército, dizendo: nossos líderes, formados naquela escola de prostitutas, né, por escolherem um lado, o seu lado pessoal, em detrimento do povo. Sérgio Cavalieri explicou ainda o motivo de então o presidente Jair Bolsonaro ainda não ter assinado o decreto. E o presidente não vai embarcar sozinho, porque pode acontecer o mesmo que no Peru. Ele está com o decreto pronto e ele assina, aí ninguém vai e ele vai preso. Então não vai arriscar. A mensagem confirma que a deposição do novo governo eleito não havia acontecido por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados. Não, gente, errado. Totalmente errada aí a PGR. Isso é uma forçação de barra tremenda. Por quê? Porque existe uma desistência voluntária das pessoas. Se o Bolsonaro não assinou, porque alguém não vai entrar, ele está desistindo voluntariamente. Você não precisa de uma desistência espontânea. Isso que todo mundo fala, que estuda direito penal, que escreve sobre isso. Não precisa ser espontâneo. Precisa que seja voluntário. Ninguém forçou a pessoa a desistir. Não é que ele começou, que ele assinou decreto, não conseguiu ir para frente, implementou e depois fugiu do país. Não, ele não começou a usar isso, ele não assinou o decreto. Não precisa ser voluntário. A pessoa pode desistir de matar a sogra porque ficou com medo de ser preso. Porque a polícia estava lá fora. Ainda assim, a desistência é voluntária. Não é impedido de realizar por circunstâncias alheias. Não teve começo de ato de execução, não teve violência, não teve grave ameaça. Gente, então não importa o motivo da desistência. Se ele ficou com medo de ser preso, se era porque não tinha apoio das forças, o que quer que seja, isso tudo é irrelevante para o direito penal. O que importa é que existe prova de que eles não prosseguiram para além da fase da cogitação e da preparação. E aqui o Bolsonaro ele tem uma verdadeira bala de prata. O ministro da Defesa de Lula, o José Múcio, durante uma entrevista agora recente do Roda Viva, ele afirmou categoricamente que o Bolsonaro antecipou a transmissão do comando das Forças Armadas para militares indicados por Lula e pelo próprio Múcio, que o Bolsonaro interveio pessoalmente para fazer essa transmissão. Agora me digam, gente, me respondam aí nos comentários, como alguém que quer dar um golpe de Estado entrega ao opositor que ele, em tese, quer derrubar o controle justamente das Forças Armadas, a única instituição capaz de garantir o golpe e a sua permanência no poder? Que pessoa que quer dar o golpe entrega pro adversário político as Forças Armadas? A denúncia não tem lógica, não tem sentido. Assista aí comigo esse vídeo, esse momento, para você ver isso claramente com seus próprios olhos, ouvir com seus próprios ouvidos. Opa, tá sem som. Não consigo ouvir aqui. Vamos ver se a gente consegue rodar esse vídeo. Pode ser na aba em cima, às vezes o som está desativado na aba do Chrome. Se não, fica, né? Vamos ver se a gente vai conseguir mostrar. E se não, a gente avança. Olha lá. Discutir um pouco mais as falas do da Defesa, José Múcio Monteiro, nessa participação dele no programa Roda Viva da TV Cultura, quando ele disse, por exemplo, ainda que recorreu ao ex-presidente Jair Bolsonaro para ser recebido pelos comandantes das Forças Armadas na transição do governo. Vamos ver. A primeira dificuldade de ser recebido pelos comandantes foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega de muitos anos, foi inclusive liderado, quando eu era líder do governo, lá no Congresso Nacional, sempre tivemos uma relação muito boa, e eu fui falar com ele, disse, olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando, você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Ele telefonou para os 3 comandantes, um não me recebeu, em hipótese nenhuma, foi o comandante da Marinha, mas teve uma coisa curiosa, ele não foi passar o cargo, a transmissão foi 10, 11 horas, mas ele foi para o nosso almoço, com todos juntos ali, foi mais, acho que birra política.
Impressionante, né, gente? Tá claro, então, que a denúncia é contraditória a respeito dos 3 planos de golpe de Estado, que ela omite fatos, que omite provas importantes, que demonstram que não houve crime. Você concorda com esse grande problema aí da denúncia? Se concorda, curte o vídeo e bora para o 5º e último grande problema da denúncia da PGR contra Bolsonaro. Vamos ver quantas pessoas estão aqui. Gente, mais de 9.500 pessoas assistindo. Obrigado por estarem aqui junto, lutando junto, como a gente precisa fazer a diferença. Estamos aí com 995 mil inscritos, pessoas unidas para lutar pelo Brasil. Olha, gente, só com vocês aqui dessa live, aqui a gente consegue passar de 1 milhão de inscritos, 5 mil inscritos para a gente somar mais gente que luta contra os abusos do STF, de Moraes, que luta contra os abusos praticados também pelo governo Lula. Aqui a gente usa a voz, a nossa indignação para lutar contra os problemas da realidade, para nos articular, para nos informar e para a gente agir juntos rumo a 2026, rumo a vencer, tirar Lula, o PT, colocar um Senado que barre os abusos do Supremo. Vamos avançar para o 5º problema. 5º problema da denúncia é que a denúncia criminaliza a liberdade de expressão, de pensamento, o direito de crítica e o direito de questionamento. E chama tudo isso de golpe, gente. Golpe. Olha só, 44 mil pessoas ao vivo no total agora, considerando pessoas do X de todos os lugares. 44 mil pessoas ao vivo. Obrigado pela audiência, que a gente possa somar esforços e seguir lutando juntos por um Brasil melhor, mais justo, mais correto, um Brasil mais próspero para todos os brasileiros. Então, vamos para o 5º problema. Denúncia criminaliza a liberdade de expressão. Como assim, Deltan? Gente, esse último ponto aqui ele é super importante. Lembre que a gente estava apresentando 5 pontos e ainda tem uma surpresa para vocês no final, que é algo absurdo, surreal, tá? Mas esse último ponto é super importante porque toca em algo que está sendo discutido no Brasil faz tempo, que são essas críticas de Bolsonaro e de algumas pessoas da direita ao sistema eleitoral brasileiro. E como isso está sendo censurado. Bora começar, então, esse ponto com algumas premissas básicas. Instituições públicas são passíveis de críticas e de questionamentos e não existe obrigação legal de qualquer pessoa de acreditar ou desacreditar em alguma coisa ou outra. Não existe conceito de desinformação nem de fake news na lei penal brasileira. Criticar vacinas, TSE, urnas, sistema eleitoral brasileiro também não é crime. Você pode gostar, não importa, não estamos entrando no mérito aqui. O ponto é que não é crime, eu simplesmente estou fazendo uma análise básica. Qualquer estagiário de 1º ano de direito sabe fazer essa análise. Basta você pesquisar na lei. Não é crime, não é ilícito, não é proibido. A gente segue aquilo que a gente chama de princípio da legalidade, princípio constitucional, que garante a nossa liberdade, que diz que a gente pode fazer tudo aquilo que não está proibido em lei. E se não está proibido em lei, você pode fazer. Mas, de modo absurdo, isso foi, de certa forma, criminalizado, tornado ilegal pelo judiciário sem lei, em anos recentes, de modo inacreditável. Basta ver as decisões de Moraes contra o monarca, que apenas fez perguntas sobre o sistema eleitoral brasileiro e foi censurado de todas as formas possíveis, sem que o Moraes fundamentasse a decisão em um artigo de lei sequer que proibisse o que o monarca fez. Mas para demonstrar esse ponto, antes de a gente ir para o fato gravíssimo e insuportável com que eu quero fechar essa live, que foi divulgado hoje, antes disso eu quero trazer para vocês alguns trechos da análise jurídica do advogado Leonardo Corrêa, lá do portal do Cláudio Dantas. Acompanhe aqui comigo, vou mostrar para vocês aí na tela também, ó. Olha o que ele fala. Ele fala, pode ampliar aí na tela, por favor, para o pessoal poder ler com mais... Dá mais um zoom aí, por favor, para o pessoal ler com mais conforto. Além disso, o MPF apresenta uma visão binária dos acontecimentos. Ou os denunciados aceitaram incondicionalmente o sistema eleitoral, ou estavam então envolvidos em um golpe. Essa falácia da falsa dicotomia exclui a possibilidade de um debate legítimo sobre o processo eleitoral, transformando qualquer crítica em subversão. Não há espaço para discordâncias legítimas, apenas para submissão ou para acusação de conspiração. Outro erro fundamental é a confusão entre correlação e causalidade. O fato de alguns indivíduos expressarem descontentamento com o sistema eleitoral é apresentado como evidência de que integravam o plano golpista, como se ideias semelhantes não pudessem surgir de forma independente. Se essa lógica fosse aplicada de maneira consistente, qualquer grupo que critique o governo, participe de reuniões ou faça discursos inflamados, poderia ser acusado de conspiração criminosa. O aspecto mais revelador da denúncia talvez seja a sua insistência... Olha lá.
O aspecto mais revelador da denúncia talvez seja a sua insistência na tese de que questionar a legitimidade do processo eleitoral teria sido uma preparação psicológica para um golpe. Esse tipo de raciocínio reflete um viés autoritário. Surpresa, né, gente? Viés autoritário. O que deveria ser debatido se torna um crime. E o que se criminaliza já nasce condenado. A peça tenta transformar o direito à crítica em delito, colocando sob suspeita a qualquer um que tenha ousado discordar. Você concorda com esse ponto aí? Se concorda, curte o vídeo, que agora eu vou te mostrar o fato inacreditável que eu prometi para vocês no começo, que coloca toda a denúncia e as investigações contra Bolsonaro no Supremo na berlinda total. Acompanhe comigo essa manchete da Folha de São Paulo, olha aí. Olha lá. Cid mudou versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Presta atenção, porque isso aqui é crítico. Presta atenção. A retirada do sigilo da colaboração premiada de Mauro Cid mostra que o ex-chefe da ajudância de ordens de Jair Bolsonaro mudou de forma relevante a sua versão sobre pontos capitais da trama golpista em uma audiência em que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou decretar a sua prisão, revogar sua colaboração e seguir investigações que atingiriam seus familiares. Produção, pode aumentar a letra aí, pode dar uma ampliada no texto, que o pessoal vai acompanhando melhor. Gente, isso aí é gravíssimo, gravíssimo. Em plena audiência, que foi registrada em termo, o ministro Alexandre de Moraes ele ameaçou Mauro Cid com prisão preventiva, com rescisão do acordo de colaboração premiada, com consequências diretas para o seu pai, sua esposa e sua filha, caso Cid não dissesse exatamente o que Moraes queria. Olha esse outro trecho da reportagem. O ministro relator ainda esclareceu que se as omissões e contradições não fossem sanadas nos termos da legislação vigente, isso poderá acarretar a decretação da prisão preventiva e a rescisão do acordo de colaboração premiada, com efeitos não só para o colaborador, mas também em relação ao seu pai, sua esposa e sua filha menor. E depois de uma ameaça dessas, Mauro Cid ia dizer o quê, gente? Ia dizer o quê? Isso aqui me lembra aquela piada lá da disputa, né, entre a Scotland Yard, entre o FBI e entre a polícia brasileira. Não sei se vocês lembram dessa piada que tinha, que soltavam três raposas para fugir, cada uma tinha que ir atrás das raposas, achar as raposas, aí em 5 minutos chegou lá a Scotland Yard, encontramos a raposa, tá aqui, aí depois em 10, 15 minutos chegou o FBI, tá aqui a raposa, e só que aí antes disso tinha chegado a polícia brasileira com porco, e falou, não, peraí, como assim? Isso não é o porco, é a raposa. Aí o porco assim, eu sou uma raposa. Pressionado, debaixo de toda a pressão, o porco tava dizendo o que não era para dizer, simplesmente enquadrando os fatos. Depois de uma ameaça dessas, Mauro Cid ia dizer o quê, gente? Depois da ameaça, Cid mudou significativamente a sua versão sobre a trama golpista. Ele transformou o que antes ele disse ser uma simples reunião entre militares para tirar foto com Bolsonaro, e aí isso virou uma conspiração para criar o caos social que favorecesse o golpe. Ele também mudou sua versão sobre um pedido dos militares de R$100 mil. Antes ele dizia que era um pedido feito em tom de brincadeira para levar pessoas ao acampamento em frente ao QG do Exército. Depois ele passou a dizer que o dinheiro era para financiar a Operação Punhal Verde e Amarelo, que tinha como objetivo prender e depois neutralizar o ministro Alexandre de Moraes. Gente, isso aqui é algo para se declarar nulidade da investigação inteira, porque é mais um indício de coação na delação de Cid. Você já tem os áudios dele falando isso. E a delação do Cid, mais uma vez, é a espinha dorsal dessa investigação, somado a todos os outros indícios que eu já mostrei para vocês no primeiro ponto, quando eu fiz o primeiro ponto, mostrando ali todos os áudios dele, mostrando que ele sofreu efetivamente uma coação. Por muito, mas muito menos, o STF anulou a Lava Jato inteira. E por falar em STF, vocês lembram disso aqui? Dá uma olhadinha aí nesse vídeo que vai refrescar a sua memória, que acho que deve ter sido em relação a esse caso, né? Olha aí, acompanha comigo. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Isso tem um nome: tortura. Prender uma pessoa para que ela delate tem um nome e eu vou voltar a repetir: tortura. Gente, você lembra disso aí?
Eles falando da Lava Jato, eles têm que lavar a boca para falar da Lava Jato. Menos de 20% dos acordos foram feitos com pessoas presas. Mas, grande parte dos casos, como o da Marcelo Brecht, Alberto Youssef, as pessoas faziam acordo e seguiam presas. Ali não. Todos os acordos são de pessoas que foram presas além do tempo, sem a denúncia do tempo adequada. E aí a pessoa faz o acordo de colaboração e é solta, totalmente diferente. Aí eu pergunto, ministro Gilmar Mendes, seria esse aí um exemplo de tortura? Mauro Cid? E de pessoas que só eram soltas depois de fazer acordo? Ministro Dias Toffoli, esse é um exemplo aí de pau de arara do século XXI? Garantistas de ocasião, grupo prerrogativistas, defensores do direito de defesa apenas para os amigos, tem alguma coisa a dizer? Aqueles que defendem o direito à impunidade dos grandes corruptos, que falavam que era em nome do direito de defesa, e agora silenciam, coavam um cisco, se ocultam diante de uma trave no próprio olho. Coava uma agulha e engole um camelo. Tem alguma coisa a dizer agora? Hipócritas. Hipócritas. E com essa denúncia de hipocrisia desse grupo, eu quero deixar aqui para as perguntas e para ler alguns dos comentários de vocês antes da gente finalizar essa live. Vamos lá, pessoal. Podem mandar aí. Estamos com 50 mil pessoas. Uma alegria estar com vocês, viu, pessoal? 50 mil pessoas e subindo. Ponto de vista. O problema é que quem vai julgar é o mesmo que instruiu e guiou a elaboração desse documento. Então está tudo pronto, apenas bastando o veredito. Ponto de vista certíssimo. Eles já anunciaram na imprensa que eles vão condenar. Eles estão simplesmente cumprindo um checklist. Já tem até prazo para condenação, para prender ele. Querem fazer isso em 2025 para, segundo eles, não interferir com o processo eleitoral. Balela! Balela, se eles não quisessem interferir com o processo eleitoral, eles não tinham feito busca e apreensão em cima do Geyer 2 dias antes da eleição, agora municipal, quando o principal candidato lá em Goiânia era o braço direito do Geyer. Não tem nada, né? Eu não queria interferir, eles querem prender Bolsonaro, botar para mofar numa cela e impedir ele de participar do processo eleitoral. É isso que eles querem fazer. Quem vai julgar é o mesmo cara que é, segundo a gente acabou de ver, vítima dos supostos crimes. É um caso de impedimento mundialmente reconhecido. Não é lei brasileira. É coisa mundial, porque fere um postulado básico de imparcialidade. A ideia mínima da justiça, a mais básica, a mais elementar da justiça. E eles julgaram Moro, suspeito. Muito menos, por muito, muito menos. Juntaram 7 coisas. Pensei, olha, juntando aqui esse mosaico, parece que o Moro talvez esteja impedido. Quando olha ele impedido na cara dura e seguindo. Pra vocês verem, pra vocês entenderem como é o STF, como que funciona. César Roberto Alcântara. Ah, bacana, se tornou membro do YouTube do nosso canal. Obrigado, César, pelo seu apoio, todo mundo apoia o nosso trabalho. Ponto de Visão também, obrigado pela sua generosidade, pela contribuição que fez no Superchat. Bom demais estar com vocês aqui. Rodrigo Santos, obrigado também pela sua super contribuição. Então, condenemos o Lula por todo furto de celular só para tomar uma cervejinha. Já que ele aumentou, excelente, Rodrigo, perfeito a tua observação. Perfeito, se ele fala, vão lá e furtem, porque precisa tomar uma cervejinha, porque precisa comprar um tênis, então que ele seja condenado por aquele latrocínio, tentativa de furto com homicídio que aconteceu lá do ciclista em São Paulo. Certíssimo, se você tem elemento aí para fazer a conexão lógica entre o tal do grupo criminoso e o 8 de janeiro, você tem aí elemento para fazer conexão entre o Lula, que defendeu esses furtos de celulares, com esses crimes que estão acontecendo. Isso aí, Rodrigo. Fábio Coutinho, boa noite, Fábio. Alegria demais ter você aqui. Nesse caso da delação do Cid, classificar como implantação de árvore envenenada? Bom, o Fábio está se referindo aqui à teoria das provas ilícitas. O que acontece? Quando você tem uma prova ilícita produzida por um meio ilícito no processo, a prova é ilícita, tudo aquilo que deriva daquela prova no processo é igualmente ilegal. Se a gente reconhecer que a delação do Mauro Cid é ilícita, as decorrências dela, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, eles também sairiam com o veneno da árvore original, ou seja, também seriam ilícitos. Ou seja, as medidas tomadas com base principalmente ou apenas na palavra do colaborador seriam todas aí declaradas nulas em sequência, se você tiver um ato ilícito ali de coação. E, gente, deixa eu falar um absurdo para vocês. Isso eu não falei, mas deixa eu falar um absurdo para vocês. Eles não vão tornar públicos os depoimentos dos colaboradores, os vídeos, não vão tornar público, alegando
proteger a intimidade dos servidores. E na Lava Jato, que a gente estava com risco de vida, a gente trouxe tudo a público, por quê? Porque é obrigação constitucional, o princípio da publicidade. E aí você tem, eu publiquei lá no meu Twitter, aí você tem o Barroso dizendo que o tribunal é um exemplo de transparência. Que exemplo de transparência, hein? Mantendo tudo em sigilo, coisa que tem que ser público. A gente tem o direito de ver, de entender, de ver a cara do Mauro Cid quando ele fala, quando ele se desdiz, quando ele é pressionado pelo Moraes, tem direito de ouvir o tom de voz, ver se ele ficou com dúvida. Porque o advogado de defesa também tem direito. A gente tem direito, pra gente formar nossa opinião. Aí você tá falando dos principais atores políticos do país. E o Supremo quer esconder isso. E depois falar de transparência. Olha aí meu tweet, ó. Olha o meu post. O STF anunciou que não vai divulgar os vídeos dos depoimentos de delação premiada do Mauro Cid ao público por questões de privacidade e segurança de servidores e juízes auxiliares. Gente, se fosse assim, a gente não divulgava nenhum crime grave. Na Lava Jato estava tudo sigiloso, você não ia conferir tudo lá no YouTube. E um mar de absurdos, isso aqui é verdadeiramente inadmissível. Essa justificativa balela, não tem amparo na legislação que prevê publicidade. A gente não está falando de uma ação do juizado de pequenas causas, mas de uma delação que acusa um ex-presidente de golpe, de um delator que ficou meses preso ilegalmente sem denúncia, só solto depois da delação. Delator que foi pego em áudio confessando que a PF queria que ele dissesse coisas que não eram verdade, porque já estavam com a narrativa pronta. A sociedade tem direito de saber, confrontar o que o Cid diz com os termos escritos, ver a cara dele falando. A imprensa tem direito de analisar e cobrir, as defesas têm direito de apresentar para a sociedade essas imagens, de usar isso para a sua estratégia de defesa. E aí, vocês lembram como é que era a Lava Jato? Tudo online, público, para quem quisesse ver. Ah, no Supremo, meus amigos, é diferente. Esse sigilo e a falta de transparência já acontecem faz tempo. Basta ver os inquéritos lá das fake news, tudo sigiloso. A famosa filmagem do aeroporto de Roma, que até hoje não veio a público. O ministro Barroso disse na visita do Pedro Vaca, disse para ele que tudo no Supremo é feito com absoluta transparência. Essa transparência de que o ministro falava é... Gente, se a imprensa ficar quieta sobre isso, pode apagar as luzes e sair do Brasil, porque o Brasil acabou. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E tem muito mais coisa que a gente poderia e deveria analisar aqui nessa live, mas hoje não vai ter tempo de analisar. Vou deixar para outros vídeos que eu vou postar no meu canal amanhã, depois de amanhã. Então, aciona o sininho das notificações, pressiona o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E sempre que você deixa o teu like, o algoritmo entende que isso é relevante para você, é relevante para outras pessoas e faz essa live chegar mais longe. Eu tô vendo aqui, pessoal, as perguntas do pessoal do YouTube, com preferência para aquelas do Superchat. Então, se você tá no Twitter e quiser migrar para o YouTube, não só a gente vai estar em contato visual aqui também, mas eu vou poder estar lendo aqui os seus comentários. Tâmara Rigueto, legal ter você aqui, Tâmara. Qual a saída para Bolsonaro, na sua opinião? Excelente, Tâmara. A saída para o Bolsonaro é atrasar esse processo para 2026, quando o vento político vai estar diferente. A gente eleger um novo Senado, um novo presidente, e aí aplicar uma anistia para todas as condenações injustas. Esse é o caminho. Além disso, existe um outro plano, que é o plano internacional, que é a pressão do Trump, a pressão do secretário de Estado e do Tesouro americano, que podem sancionar os ministros do Supremo, e a pressão da Corte Interamericana de Direitos Humanos pelas violações e abusos de direitos humanos fazerem os abusos cessarem. A pressão vinda de lá. Mais ainda, em terceiro lugar, a Corte Interamericana pode anular esse julgamento e determinar que o Brasil indenize Bolsonaro. Só que essa terceira opção, ela demora muito tempo. Demora uma década, é muito tempo. Muito difícil. Tem que ter uma pressão imensa dos Estados Unidos para que isso corresse, andasse rápido e acontecesse em 2, 3 anos. Mas enquanto isso, pode acontecer uma tremenda injustiça de uma pessoa que não deveria estar presa, ficar e permanecer presa. Sandra Silva, obrigado pela sua generosidade. Super sticker, obrigado. Só não gostei dessa cor vermelho, mas certamente você não escolheu, né? Emerson Grigoletti, garoto, esse é o cara. Emerson é especialista em liberdade de expressão. Quem não segue o Emerson, siga no YouTube, Twitter, tudo quanto é lugar. Ele foi o primeiro advogado do inquérito das fake news. Ele é um grande defensor da liberdade de expressão e ele coloca que no dia 27/5 completaremos inacreditáveis 5 anos sem vistas e sem acesso à íntegra dos inquéritos que tramitam no STF e ainda chamam isso de democracia. Ele é advogado, ele fala com propriedade, ele conhece, ele pediu acesso, negou, não é um terceiro dizendo, é um dos melhores advogados que você tem nessa área em todo o país. E ele falando que a gente vai completar 5 anos. E é isso que eles chamam
não só de democracia, né, Emerson, mas de transparência. Que legal ter você aqui, Emerson. Grande abraço, querido. Tem toda a minha admiração aí. Bom demais. Ramon Leal. Obrigado, Ramon, pela sua contribuição, pelo seu apoio aqui à nossa live. Obrigado por sua força. Legal, pessoal. Bom demais ter vocês aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da live. E para os nossos próximos conteúdos, vamos fazer ainda uma análise agora política exclusiva da denúncia, com seus desdobramentos, repercussões políticos e o que pode acontecer daqui para frente. Então se inscreve no canal, clica no sininho, ainda vou ler essa aí que está na tela, clica no sininho para ativar as notificações, para não perder nada por aqui. O John escreve aí. Obrigado, John, pelo seu apoio. Coloca Deltan, a atuação poderia ser considerada direito penal do inimigo? Alguma expectativa sobre a denúncia do Rumble e Trump e a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos? John, direito penal do inimigo foi uma expressão aí que foi desenvolvida, salvo engano, com raiz aí na doutrina alemã, para tratar daqueles crimes que são os crimes mais violentos, pessoas que praticam crimes de terrorismo, de tortura, crimes violentos, aí você dá um tratamento muito mais firme por parte do Estado contra esses criminosos, pessoas que praticam tráfico internacional de drogas, as organizações criminosas como o PCC, seria um tratamento mais duro. Contudo, você poderia usar legalmente aí esse termo, direito penal do inimigo, para dizer que você está dando um tratamento para inimigos, usando o direito penal como um instrumento de retaliação, mas seria uma outra expressão aqui, um outro uso da expressão direito penal do inimigo, para dizer que o direito penal está sendo usado contra inimigos com uma espécie de arma política naquilo que diziam, né, usavam na Lava Jato, falavam de lawfare contra a Lava Jato, ou ainda você pode usar o weaponization, né, como o governo americano usou, você usar armas políticas contra oponentes. O que a gente pode dizer, sim, é que o direito hoje, ele não limita mais o poder. O direito hoje está sendo usado como instrumento da política, como instrumento da força política, instrumento de força, não instrumento de justiça. A política está usando o direito como instrumento, deturpando o direito, dizendo que o direito é aquilo que não é, aquilo que eles querem que é, colocando a sua vontade acima das leis. Acabou o Estado de Direito, acabou o Império da Lei. Quando a gente fala desses casos aí de grande repercussão, volta na tela, John, por favor, produção, que tinha a segunda questão do John. Alguma expectativa sobre a denúncia do Rumble e Trump? Então, eu tô curioso para ver. Eu pedi até para o Paulo Figueiredo o texto dessa denúncia do Rumble. Não vi se ele me mandou, não tive tempo. O dia foi alucinado analisando a denúncia, uma denúncia extensa. Eu queria analisar com propriedade aqui para vocês. E eu volto a isso nos meus próximos vídeos, então, viu, John, para explicar para vocês essa denúncia do Rumble e do Trump. E em relação à visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eu fiz vários vídeos bem bacanas aqui no canal, um deles, inclusive, ontem, explicando quem que é o Pedro Vaca e qual que é a expectativa que a gente tem em cima do relatório. Porque tem duas forças aí atuando. Primeiro, o passado ideológico do Pedro Vaca. Em segundo lugar, o pragmatismo e a ambição dele de se tornar comissário, de se tornar juiz, e a influência que os Estados Unidos podem ter sobre isso. Qual vai pesar mais? Eu acho que é a opção pragmática, são os critérios pragmáticos. Mas eu explico em detalhes para vocês nesse vídeo de ontem. Bom demais, John. Legal. Bacana. Pessoal, antes eu falei que o Emerson é um dos principais advogados, o Emerson Grigoletti do Brasil, na área de liberdade de expressão, mas o primeiro a atuar no inquérito das fake news aqui, minha produção me corrigiu, foi o André Marsiglia. Eu confundi os dois nesse ponto, tá? Mas o Emerson atua em uma série de casos, atua também nesses casos, atua nos casos 8 de janeiro, atua em casos de pessoas que estão em shadowban, que têm seu alcance reduzido, vários influenciadores, bastante gente hoje da direita, bastante gente famosa aí, conhecida, é advogada, é atendida pelo Emerson, e ele conseguiu, inclusive, a condenação recente dos Sleepy Giants, aquele grupo de cancelamento da esquerda, que faz cancelamento indevido das pessoas, e ele conseguiu essa condenação, uma grande vitória para a liberdade de expressão, para a direita e contra o wokeismo e o cancelamento. Bom demais ter vocês por aqui. Se você quer estar mais intensamente envolvido com as nossas atividades, se torna membro do canal. Você pode, todos os vídeos aí eu falo também da nossa academia, em que você pode se preparar melhor. Você vai encontrar nos outros vídeos, esse aqui eu não vou colocar, eu queria ficar bem em cima da causa, mas nos outros você vai encontrar o link da academia, está aberto o prazo para inscrição. Se quiser ser nosso aluno lá também, caminhar com a gente lá também. Você ainda pode caminhar também se tornando membro aqui do canal do Instagram
e acompanhando sempre, acionando o sininho de notificações para você ficar bem informado e a gente lutar juntos por um Brasil melhor. Pessoal, um grande abraço, uma excelente semana, apesar das notícias ruins, mas já estavam na conta, esperadas, mas que elas não sirvam para retirar suas esperanças, para te frustrar, embora nos frustre, mas que a gente possa usar tudo isso como combustível, seja a nossa frustração, a nossa indignação com a injustiça, porque o outro lado da indignação com a injustiça é o amor, é a compaixão, é o amor pela justiça, é o amor pelo que é certo, e que isso possa nos alimentar a seguir lutando. É isso que me motiva, é servir, é amar, é a compaixão, é servir a Deus e as pessoas, que a gente possa seguir juntos fazendo isso, por aqui e em todos os lugares. Grande beijo, abraço, até a próxima. Siga aí, vamos seguir com os vídeos analisando com mais profundidade em outros aspectos essa denúncia. Boa noite, pessoal.